As aulas ao vivo são abertas a todos os alunos e ex-alunos também, e funciona como suporte, né? Atualizações, suporte. Então, a cada aula tem sempre alguma matéria que é colocada, mas a finalidade principal das aulas ao vivo é a interatividade e o esclarecimento das dúvidas de vocês, né? Então, hoje eu coloquei o seguinte: eu quero que a nossa aula seja um momento especial de reflexão sobre o mapa numerológico. Como o entregamos ao consulente e como compreendemos as suas necessidades e crenças. Estamos conseguindo instruí-lo e orientá-lo em seu processo de crescimento e amadurecimento, sem sobrecarregá-lo com excesso de informações? E para enriquecer essa discussão, então, é interessante que vocês compartilhem alguma experiência pessoal, incluindo casos reais, claro, preservando o anonimato, e como lidaram com situações desafiadoras que às vezes aparecem, tá? Às vezes aparecem alguns casos bem complicadinhos e nós temos que ter um certo jogo de cintura para lidar com isso, né? E, claro, dúvidas, questionamentos, perguntas, iniciando já por essa última parte. Antes, porém, contudo, quero passar alguns avisos. Primeiro, nós estamos reavivando a nossa APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, cuja Cristina Guidorize aqui é a nossa secretária, que está presente aqui, e o site está quase pronto, e, claro, o convite para que venha para o nosso time, né? Segundo aviso, a Jornada pelos Caminhos do Tarô tem a próxima turma programada para setembro. Setembro está logo ali depois da curva do inverno, né? Depois da curva do mês de julho. Eu não sei porquê, mas eu tenho um desenho dos meses do ano muito nítido, e tem a curva do inverno e a curva do verão. É uma espiral elíptica, né? Então, logo depois da curva do inverno vem o mês de setembro já. E, claro, quem já está e tem o plano de assinatura não precisa se preocupar, porque é contínuo, né? Quem vai iniciar pode optar pelo plano de assinaturas ou comprar o plano fixo. Então, são situações que nós temos que ter muito cuidado quando nós lidamos com gente que vem buscar ajuda de qualquer espécie, seja pela ajuda com a numerologia, seja quem for psicólogo ou o que quer que seja. As pessoas vêm com a dor, mas elas não sabem a causa da dor. Elas sentem a dor. Mas muitas vezes a dor entorpece a capacidade de perceber onde está a causa da dor. E aí nós temos que ter um pouquinho de esperteza, né, para não cair nas armadilhas de, não, vamos, muda a assinatura, faz isso, faz aquilo. Ela vai continuar passando de numerólogo por numerólogo, de numeróloga por numeróloga, e o problema vai continuar. O que é um arcano no nome? É um padrão que está vibrando na linha do tempo do teu nome. O padrão que está vibrando ali. E o arcano 15 é o que é conhecido como o arcano do diabo, que trata das paixões, que traz à tona a questão das paixões para você trabalhar e se resolver, sombras e tudo isso. Então, como você está nesse padrão vibratório, num processo de carência afetiva, porque está sem conseguir namorado, está naquela coisa toda, é muito provavelmente que o gatilho do padrão vibratório daquele momento do arcano desencadeou uma compulsão por comida, por exemplo, para tentar preencher a sua carência. Mas não foi o arcano que fez isso. É o teu momento, é o padrão que você está passando nesse momento, e você se deixou levar por ele. Foi na onda. Então, quando você traz a pessoa para a realidade, quando você
desperta a consciência dela, pronto, ela já tem meio caminho do problema resolvido. Então vamos lá, Paulo, vamos usar uma analogia. Então, como eu disse, aquela linha dos arcanos abaixo do nome é a linha do tempo das vibrações do teu nome. Tá? E, então, cada período daqueles que nós temos um cálculo estimado ali de um período de tempo, não é um cálculo exato, forma-se aquela junção daquelas duas letras com aquele padrão de vibração. Então, vamos pegar o exemplo do arcano 15. A pessoa está passando por aquele trechinho. O que significa aquele trechinho ali, aquele padrão vibratório? Qual é a influência? Nós sabemos que influencia. Mas influencia de que maneira? Influencia como ambiente. Então, vamos para a analogia agora. Você saiu da sua casa, junto com um amigo seu, e foi para uma boate barra pesada, de funk. Você entrou na boate e você se sentiu mal. Sentiu aquela energia densa, aquela energia pesada. O teu amigo nem tchum, entrou, se divertiu, saiu e tudo bem. O ambiente é aquele. Ele está ali. Alguns entram e não sentem nada. Não sentem ou porque tem a casca grossa, eu digo casca grossa, estão em sintonia com aquele ambiente ainda de baixas vibrações, ou porque já aprendeu a ter o autodomínio. E aí entra em qualquer ambiente, não se deixa afetar. Aquele que entrou e sentiu é porque tem a sensibilidade aflorada, mas ainda não tem a capacidade do autodomínio. Então, se deixou influenciar pelo ambiente. E esse ambiente pode influenciar os seus comportamentos lá dentro. E aí ele tem a escolha de respirar fundo, se fortalecer e aguentar firme até que o amigo convide ele para ir para casa de novo, porque ele está de carona com o amigo, tá? Aguenta firme, ou ele começa a beber e entra na gandaia e desmorona. Então, é mais ou menos isso para você entender. É uma influência ambiental. Mas não é o arcano que determina as coisas. É a maneira como você lida com aquele padrão, é a maneira como você lida com aquela situação. Por exemplo, se você está na negatividade, tá? Num padrão de frequência de negatividade, e você bate num período no arcano 15, ele potencializa. Agora, se você está num período de positividade, tá? Numa legal, uma boa, você bate nele, ele pode despertar em você uma força positiva, porque a paixão que desperta, ela não é boa e nem ruim. Paixão é paixão, emoção é emoção. Então nós dizemos, a paixão é ruim, a paixão é boa. Depende como você lida com ela, depende para onde você canaliza essa energia, para onde você joga a sua força, é como a raiva. A raiva ela pode ser destrutiva e ela pode ser altamente construtiva. Ela pode ser uma força que te mobiliza a sair de uma situação de estagnação para progredir. Você está, às vezes, no fundo do poço, numa depressão danada, e a raiva é a força que te tira de lá de dentro, numa reação orgânica, emocional, impulsiva. Então, é mais ou menos isso, sim. Você está naquela baixa frequência, quando você passa pelo negócio, potencializa. A analogia é perfeita. Exatamente isso. Você percebe que tem arcanos, até pela própria combinação numérica deles, né, que tem um dinamismo maior, né, um impulso maior. Por exemplo, você pega um arcano 55, 2, número 5. Quando você soma 10, redução 1. Ele tem um dinamismo, uma velocidade muito maior, digamos assim, entre aspas, essa velocidade, digamos assim, né? E por coincidência, é um arcano de espadas, né? Que trata do elemento mental. Então, é um negócio mais dinâmico. Quando você pega um arcano 44, por exemplo, 2, 4. Moderação. O resultado é 8. Discernimento. É muito bem colocada essa analogia para entender o funcionamento das vibrações de cada arcano. Porque nós estamos olhando para o texto que tem como base o
significado do arcano no tarô. Mas nós temos que olhar para a combinação dos números. Aliás, eu tinha começado já a fazer esse estudo, nós chegamos a compartilhar em 2 aulas aqui, mas por absoluta falta de tempo esse negócio está parado. Tá? E até porque vai demandar muito, muito tempo para fazer isso, analisar combinação por combinação. Mas nós temos que nos preocupar com isso, né? Então, o arcano 15 é 1 e 5. O resultado é 6. Bom, 1 você sabe que é explosivo, o 5 você sabe que é dinâmico, tal. Resulta num 6, que é emotividade, que é o número do ser humano, essa coisa do... Então, junta tudo isso, você tem um ingrediente que forma o caldeirão da paixão. Uma emotividade exacerbada que vira uma paixão. Vamos lá, Bruno. Em primeiro lugar, os cálculos que nós fazemos são estimativos. Nós não sabemos exatamente quando muda um arcano ou não. Tem uma faixa tem uma margem aí que os arcanos meio que se sobrepõem. Segundo lugar, nós não usamos mais 90 anos, nós usamos 98. O cálculo com 90 anos está errado, porque não tem nenhuma fundamentação. Ele é colocado como expectativa de vida. E como expectativa de vida está errado, porque a expectativa de vida tem que se levar o que é real. E a nossa expectativa de vida, em termos de Brasil, a média está em torno de 77, 78 anos. Então é uma coisa errada isso. Segundo lugar, 90 anos pode ser um chute, pode ser uma estimativa, mas não tem fundamentação. Por que 98 anos faz mais sentido? Porque todo o nosso plano de vida é setenal, 7 em 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49. Vocês podem perceber que 49 anos é fatídico na vida de todo mundo. A famosa crise dos 50, que não é crise dos 50, é dos 49. É a dobra do Cabo da Boa Esperança. Quando você pega o caminho de volta, mais 7 vezes 7 vai dar 98. Então, esse é o número correto. Vamos lá, essa história de arcano promissor e nefasto é a maior balela que existe. Aí você me diz, bom, os arcanos têm 2 lados, um positivo e um negativo. A dualidade está presente em tudo. Mas o arcano apenas tem 2 lados. Qual deles você vai acionar? O positivo ou o negativo? É a sua escolha, é o seu comportamento, são as suas atitudes que determinam os resultados. O arcano 45 não tem nada de nefasto. E dizia que arcano 45 é a separação fatal. Veja bem, é o arcano que causa a separação ou é o condicionamento mental da pessoa que viu algum tipo de informação? Ah, mas eu nunca vi essa informação. De alguma maneira ela entrou no seu subconsciente, ela entrou no subconsciente da pessoa. O arcano 45, se você analisar ele, não tem absolutamente nada de indique separação. Tem absolutamente nada. Então, claro, se o relacionamento está em crise, qualquer arcano que fale que tenha um padrão relacionado com relacionamento, com amor, com ódio, qualquer coisa, pode potencializar uma crise. Então, por exemplo, quando eu trabalhava no consultório como psicoterapeuta, era interessante. Ano pessoal 6 levava as pessoas para terapia com crise de relacionamentos. Quase todos os casos de crise de relacionamento estavam batendo no ano pessoal 6. Por quê? Porque é um ano pessoal de resoluções de questões humanas, de relações humanas. Se a coisa não está legal, vamos resolver. Como é que você vai resolver se você não olha para o problema? Aí, o ano pessoal 6 traz o problema para você olhar para ele, mas não é o ano pessoal 6 que causa a separação ou união. O arcano 45, ele te traz uma proposição. Olhe para o problema. Agora você tem que olhar para esse problema. Como é que você vai olhar para esse problema? Você vai olhar ou vai se negar a olhar? Você vai encarar o problema e resolver ou vai tomar anestésico psicológico, como a maioria faz? Então, essa história de arcano nefasto ou arcano promissor, tire da sua cabeça porque não existe. Veja bem, vamos lá. Arcanos são números.
Os números também são arcanos. Você consegue imaginar alguma coisa até onde a tua imaginação alcança que não tenha números na sua base, na sua criação, no seu direcionamento? Não existe absolutamente nada. Tudo que existe foi criado, continua sendo recriado com base em números. Ora, se existissem números nefastos, como as pessoas dizem, você imagina o caos que seria a vida, o caos que seria a natureza. Se imagina, nós não conseguiríamos viver. Então, veja, as pessoas não pensam. Elas saem propagando coisas que aprenderam sem parar para pensar e raciocinar. Só que isso gera um efeito borboleta desastroso. Aquela famosa teoria, que embora não seja exatamente dessa forma que ela foi criada, mas serve como analogia, que diz assim: o bater das asas de uma borboleta lá no Japão pode provocar uma onda que vai causar uma tempestade do outro lado do planeta. As pessoas não se dão conta do mal que estão fazendo ao propagar essas mentiras. Os números são números, eles são as bases de toda a criação, de tudo que existe. Agora, vamos mais uma analogia. Imagina que um número qualquer aí seja uma faca. O que você faz com essa faca? Você pode cortar os ingredientes para preparar o almoço, ou você pode ferir uma pessoa e até matar ela. O problema é a faca? Não. Então o problema nunca é um número. Definitivamente o problema nunca é o número, nunca é o arcano, nunca é nada disso. O problema é o que as pessoas fazem com os ambientes que os números propõem e com os ambientes que elas próprias criam usando os números. É impossível ter precisão, muito embora quando você use um programa, ele faz os cálculos exatos, porque é um programa. Mas não tem como você saber. Isso tudo isso são suposições. O ajuste que nós fizemos para 98 anos é com base numa lógica. Porque eu não estudo só numerologia. Eu venho de muitos anos estudando as várias escolas de iniciação espiritual, de conhecimentos esotéricos, espiritualistas, de autoconhecimento. Então eu olho para tudo, para o contexto. Aí eu me deparo assim, 90 anos. Aí os livros desses autores, professores, dizem que 90 anos é uma expectativa de vida, que as pessoas estão chegando aos 90 anos, vendo os 90 anos. Mas não tem lógica nenhuma. Aí eu vou procurar onde é que existe uma lógica. Não tem nada que bate com 90 anos. Se o nosso plano é um plano setenal, 7 em 7 anos, não tem nada que bate com 90 anos. Ou bate 91 ou bate 98. Então a lógica é 98. Bom, como é que eu vou saber se está vibrando o arcano X ou o arcano Y? É impossível. Se a pessoa tem um nome curto, e aí o período de duração dos arcanos é mais longo, você consegue identificar. Porque ela entra naquele padrão e ela vai absorvendo ele e vai vivenciando ele. Então você consegue identificar isso pela pesquisa, pela observação, pelo estudo. Mas se o nome é longo e o período dos arcanos é muito curto, não tem como você saber. Porque geralmente eles estão acavalados um no outro. As vibrações estão acavaladas uma na outra. Não tem como você saber qual arcano que está vibrando. Então, eu recomendo muita cautela ao falar dos arcanos, a falar dos triângulos. Se a pessoa mentalmente se sente assim e se coloca nessa situação, eu vou duvidar de que nós somos capazes de andar mais depressa? Não. O mapa é apenas um mapa, lembrem-se sempre disso. Mas não é um mapa que determina a velocidade com que a pessoa vai andar no terreno. Então, a possibilidade de eu me adiantar, eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Então, essa é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado de não ficar preso no mapa e dizer, não, você está nesse arcano, você está nesse negócio.
ter um pouquinho mais de sensibilidade, observar, olha, esse é o padrão que possivelmente você está vivenciando agora. O que você sente? Como é que você se sente? Você sente isso, essa influência, assim, sente isso, aquilo? Ah, não, eu não sinto nada, eu parece que tenho sentindo essa outra coisa. Respeita. Não tenta fixar a pessoa num ponto que você não sabe se realmente ela está naquele ponto. Principalmente, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, principalmente no momento que nós estamos vivendo atualmente no planeta. Nós estamos vivendo um momento que talvez não tenha mais mapa nenhum que seja preciso. Tá? Vocês entenderam bem o que eu estou dizendo? Nós estamos vivendo um momento de aceleração mental absurda. É isso que eu quero deixar para vocês nessa aula. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muita atenção com o que vocês falam para o cliente, muito mais ouvido para escutar do que boca para falar. Quem estuda as leis da física está estudando as leis de Deus. Só muda a linguagem. São as mesmas leis, os mesmos princípios que regem tudo. Então, você quer entender as coisas, estude a física. Estude as leis da física. E faz todo sentido, sim. Eu acredito que nós temos... É só nos observar. Só nos observar. Por exemplo, vocês já perceberam que o tempo está passando mais rápido, né? Será que o tempo passa? Não. O que mudou? Pô, mas peraí, mas o relógio continua a mesma velocidade, continua marcando as mesmas horas. Por que o tempo está passando mais rápido? Ah, não, é porque nós temos muito mais atividades agora do que antigamente. Não. Fique um dia inteiro sem fazer nada e você vai perceber que também passa. O que mudou? A nossa percepção subjetiva de tempo mudou. Porque a nossa atividade mental se acelerou exponencialmente nos últimos anos. Então, se nós aceleramos a nossa atividade mental, e a atividade mental é que cria tudo, é que resolve tudo, é que faz tudo, que determina tudo, por que nós não podemos estar nos adiantando em relação a um plano que está mapeado fixamente, fixo? Será que nós não devemos começar a pensar nesse sentido? E não segurar o nosso consulente aprisionado num contexto quando você percebe que a crise dele, a crise existencial dele, talvez seja uma crise de aceleração do processo que ele não está entendendo. E isso é fato, isso acontece, as coisas não esperam mais para acontecer, agora é tudo muito rápido. É a mesma coisa a questão do retorno, a lei do retorno, causa e efeito. Ah, vai ficar para o karma da próxima encarnação. Aqui, ó, papagaio. Cuidado, porque o bumerangue está indo e voltando assim, numa velocidade espantosa. Ele bate na sua cara agora, daqui a pouco. As coisas mudaram, gente. As coisas mudaram e nós não percebemos. É por isso que a humanidade está tão destrambelhada. Não entendeu que o momento agora é de aceleração do processo evolutivo. E o que é o processo, a aceleração do processo evolutivo, se não é a aceleração mental? Quanto mais informações você tiver do consulente antes de olhar para os números dele, mais facilidades você vai ter para entender o cenário da vida dele e como que a pessoa está lidando no seu cenário da vida. Então, tem aquele questionário que não deve ser usado, é uma sugestão. Pode usar ele, ou pode, como muitos fazem, fazer uma entrevista anterior à elaboração do mapa. E aí você investiga tudo o que você quiser sobre a vida da pessoa, como é que está, saúde, relacionamentos, trabalho, família, o que levou ela a buscar a numerologia. Você faz toda uma investigação e você anota todas essas informações, sem olhar para os números dela, sem nada, faz toda essa investigação. Quando você faz o mapa e você começa a olhar para o mapa, você vai perceber as coisas se encaixando. Ou não. Se ela está seguindo o roteiro ou se ela está fora do roteiro.
Veja bem, vamos colocar assim, três tipos de consulentes. O curioso, aquele que vem buscar fórmula mágica, aquele que está passando por uma crise, qualquer que seja, e está procurando entender o que está acontecendo na sua vida para se reencaminhar, e aquele que já deu os primeiros passos no autoconhecimento, de alguma maneira já lê, já assistiu palestras, já fez algum tipo de curso, e agora quer olhar mais detalhadamente para si próprio através do mapa. Então, vamos classificar esses três tipos aqui para a gente entender. O primeiro tipo, curioso, não perca tempo com esse tipo de consulente, tá? Ele não vai querer nada que você explique do mapa, ele quer uma assinatura para resolver os problemas dele, ele quer saber se ele vai casar, se vai ser feliz, se não vai ser feliz, ele quer saber isso aí. Esse eu já descarto de cara, não perco nem tempo. Aquele que está em crise, nós temos que olhar com mais cuidado, com mais atenção, porque a crise ela pode ser porque a pessoa não está sendo ela mesma, ela está vivendo papéis que lhe foram dados, e aí vem a crise. A crise pode ser porque ela está num momento que está acontecendo um chamamento para despertar e ela está oferecendo resistência. A crise pode ser por vários motivos e que de qualquer que seja o motivo, a dor fez ela procurar ajuda. Então, tem que procurar identificar. Daí a entrevista anterior à elaboração do mapa é muito importante, porque você já vai identificar o que está acontecendo na vida dessa pessoa e depois você vai olhar para o mapa. E aí ela te contou a história da vida dela e você vai ver se essa história se encaixa no mapa ou não. Bom, se não se encaixou, bom, agora vamos ver por que não se encaixou. Será que os dados que ela me passou para elaborar o mapa estão corretos? Então tem que ver isso também. Tá ok, tá tudo correto. Por que ela não se encaixou? Então vamos começar a investigar. Na devolutiva você vai começar na medida que você vai explicando o mapa, você vai puxando ela, vai puxando. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu usei hoje, né? Eu vou pegar expressão e destino só. Tá? Expressão 7 e destino 6. O que diz a expressão 7? Pessoas que têm expressão 7 são pessoas altamente seletivas. São pessoas que buscam a perfeição das coisas, às vezes se tornam perfeccionistas. São pessoas talentosíssimas para escrever bem escrito, são pessoas talentosíssimas para ensinar, para dar aulas, são pessoas talentosíssimas para pesquisa, para ciências, tecnologias, tudo isso. Tá bom, tudo isso são as ferramentas que ela tem. Agora, onde é que ela vai aplicar as ferramentas? O destino. O que diz o destino 6? Você vai cuidar de gente. O que você vai fazer? Vai educar, vai instruir, vai cuidar da saúde delas. Não sei, você vai escolher. Mas você tem ferramentas que são ferramentas educacionais, todas elas, quaisquer que você vai usar, tem um fundo educacional sempre no número 7. Tem um fundo de consciência sempre no número 7. E aí, você vai aplicar sobre o quê? Sobre o ser humano, o 6. Cuidando, nutrindo, educando, a coisa toda. Bom, aí eu percebo que a pessoa não está fazendo nada disso. Ela está numa atividade completamente fora disso. Então, eu digo, eu tenho que chamar atenção. Olha, teu mapa está mostrando isso aqui. Será que a tua crise não é por causa disso? Como é que você se sente? Você está trabalhando numa atividade que está completamente fora do teu contexto. Como é que você se sente emocionalmente? O que você sente no seu estômago? Tem um peso no estômago? Você está no caminho errado. Se você persistir, mais adiante pode acontecer alguma coisa, pode somatizar até alguma doença. Então reveja isso, olhe para o teu mapa e se ajuste. Bom, a pessoa está está na atividade profissional, está tudo de acordo com o mapa, mas ela está numa crise, não tá? Então aí nós temos que investigar o que está acontecendo com essa pessoa que ela está nessa crise. Aí tem outros elementos. Bom, eu não identifiquei nada, mas ela está numa crise. Recomende um profissional de psicologia, alguma outra coisa aí para identificar. Eu me viro bem porque eu tenho essa formação, não de psicologia, mas psicoterapia holística,
e a experiência e a prática de anos trabalhando com gente, com isso tudo. Então, eu me viro bem. Mesmo quem está despertando, está levando pancada, está sentindo a coisa na pele, está sujeito a cair em alguma depressão, passar por ansiedade, porque a coisa está muito intensa. A coisa está muito intensa. Né? Então, nós temos que ficar muito vigilantes, muito atentos. Gente, nós estamos na transição planetária. A transição planetária é tão bonito. Agora nós vamos para a quinta dimensão. Quinta dimensão. Viaja na maionese, vai. Nós estamos entrando no purgatório da vida. Sabe o que é o purgatório da vida? É o quarto nível de consciência, ou é a quarta dimensão, o quarto corpo, o quarto plano da evolução. Agora que nós estamos entrando nele, nós estamos saindo do inferno da vida. A proposição dessa era de Aquários, dessa transição planetária, é purgar o mal da humanidade. Purgatório. Já estamos falando em quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão espiritual. Nós nem nos humanizamos ainda, vamos querer entrar na dimensão espiritual. Então, é um processo doloroso esse que nós estamos passando. E por que esse tema na aula, por que toda essa abordagem, por que tudo isso? Para que vocês fiquem atentos, porque vocês vão pegar casos de gente complicadíssima, vocês vão pegar casos que, de repente, vão se perguntar como é que eu lido com isso. Porque no desespero as pessoas vão procurar uma ajuda aqui, uma ajuda ali, aí a numerologia vai resolver o meu problema, então eu vou procurar um numerólogo. E assim por diante. Temos que ficar muito espertos para procurar, da melhor maneira possível, ajudar essas pessoas, mas ajudar dentro daquilo que nós somos capacitados a ajudar. E ter a humildade de não entrar em terrenos que nós não temos capacidade de palmilhar. Vamos partir de uma pressuposição de que haja duas pessoas com exatamente o mesmo nome, nascidas exatamente na mesma data de nascimento. Portanto, os mapas são iguais de uma e da outra. E você vai ver que tem nuances diferentes. Tá? Bom, o que acontece aí? Temos que ver, em primeiro lugar, o ambiente onde elas vivem, a educação que receberam, influências culturais, tudo isso, como você colocou, ok. Segundo ponto muito importante, talvez o mais importante, qual é o nível de consciência de uma e de outra? Ou seja, o nível evolutivo, uma e outra se encontram. Tá? E aí nós vamos para uma parte muito importante. Vamos pegar o exemplo do número 5. A pessoa, vamos dizer que as duas têm expressão 5. E aí uma é completamente irresponsável, aventureira, maluca, doida, tá? E a outra é ponderada, muito inteligente, uma percepção mental muito aguçada. Mas os dois mapas são exatamente iguais, mesmo destino, tudo exatamente igual. Veja, a primeira está pegando um pacote do número 5. A outra já está pegando outro pacote mais avançado, número 5. Ela já pegou todo esse pacote, ela já está numa nuance mais sutil do número 5. Então, o número, ele não é um elemento fixo. É o mesmo número 5. As duas pessoas têm exatamente o mesmo mapa, mas são diferentes. O que tem de errado? Não tem nada de errado. É o cenário de vida, cenário evolutivo de uma e de outra. Uma ainda está num nível mais baixo de consciência. Mais baixo é uma forma de entender só, não significa mais baixo de fato, mais primário. A outra já está mais adiantada, mais evoluída, já tem mais consciência, já desenvolveu mais sabedoria. Então, a primeira é tagarela, aquilo que nós falamos ontem na jornada. Né? A primeira é o tolo, ignorante, que fala destrambelhadamente. A outra já amadureceu e já desenvolveu um pouco de sabedoria. Mas é o mesmo número 5. Se você vai ver a linha de conduta, é o número 5. Invariável. Mas o que se desenrola em torno dessa linha de conduta depende desses fatores que nós expomos. Educação, nível cultural, influência ambiental.
e principalmente o nível de consciência. Então veja que tem muitas sutilezas para nós olharmos no mapa de uma pessoa. Muitas partes do mapa ficam desatualizadas, sim. Isso é uma questão que eu já falei, está nas aulas gravadas, tá? Mas faz tempo que eu não tenho me recordado de falar nisso. Tem partes do mapa que ficam desatualizadas. Por exemplo, quando você pega um desafio, o desafio aponta uma deficiência que precisa ser fortalecida. Desafio é alguma coisa que você precisa desenvolver. Mas a pessoa já desenvolveu aquilo, então aquele desafio não está mais afetando ela. Sequência numérica. A pessoa tem uma sequência numérica de 888, é problema, você vai ter muito problema financeiro, mas eu não tenho problema financeiro nenhum. Minha vida é uma maravilha. Ela resolveu aquele problema. E sequência numérica indica deficiências também. Você corrigiu, você fortaleceu aquele ponto fraco, não tem mais o problema. Pronto, mas está lá no mapa. Porque o mapa é fixo, mas o ser humano não é fixo. E o mapa não é o ser humano. Aí você pega uma resposta subconsciente. A pessoa tem uma sobrecarga de número 1. Ah, você é arrogante, prepotência, que a pessoa não é, extremamente moderada. Ela já amadureceu e corrigiu esse problema. Mas está lá no mapa. Por quê? Porque o mapa é fixo. Então o mapa é fixo. Ele não muda, mas a pessoa muda. A pessoa é dinâmica. A vida do ser humano é dinâmica. Muda. E aí o mapa fica desatualizado em algumas partes. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós apontamos algumas coisas no mapa e dizemos assim, você tem essa dificuldade, você isso e aquilo. Investigue primeiro. Então, esse exemplo que você falou do 5. A pessoa tem uma sobrecarga de número 5, é uma pessoa tranquila, serena, ponderada. Mas ela tem toda a versatilidade do número 5 como característica. Só que não é destrambelhada, não é doida, não é impulsiva. Porque tem uma educação que não é só uma educação de contenção, é uma educação de maturidade emocional. É um amadurecimento emocional, uma educação... Eu não gosto de dizer educação emocional, prefiro dizer assim, é uma educação espiritual, uma educação de consciência. Porque aí é que você tem um domínio sobre as emoções. Por exemplo, eu peguei a sequência de 888, que diz que é problemas financeiros. A pessoa nasceu numa família que tem um contexto de lidar com dinheiro muito bem resolvido, uma pessoa que... E essa criança recebeu uma boa educação financeira. Ou seja, ela resolveu o problema. Ela resolveu o problema que estava no padrão do mapa dela. Tá? Continua apresentando a sequência, porque o mapa é fixo. Nome original ou nome oficial é uma coisa. Nome social é outra coisa. É um nome de relacionamento público. Assinatura é outra coisa. Cada coisa com a sua função. Quando você elabora uma assinatura limpa de sequências, não altera absolutamente nada das vibrações que estão no teu nome original, no teu nome oficial. Isso é balela, é fantasia. É uma coisa tão absurda que uma criança, se você explicar isso para uma criança que nasce hoje, essas crianças que são mais inteligentes, elas vão gargalhadas na sua cara. Elas vão perguntar, mas como que faz sentido? Não tem. Você criou uma assinatura, mas eu estou olhando aqui para o triângulo, seu nome continua a sequência aqui. Como que você está dizendo que tirou ela? É um absurdo total. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que está no seu nome formou a sua personalidade. Está na sua personalidade. Para você resolver o problema, não adianta tirar do mapa. Não adianta criar uma assinatura nova. Não vai resolver absolutamente nada. Isso é ilusão. Ok, tem certas regras que ainda se usa para elaboração de assinatura. No meu ponto de vista, nem se consideraria um triângulo. Mas como tem uma difusão de informações negativas muito forte, de negatividades, nós temos que ter um pouco de cuidado na elaboração de assinaturas. Quando você chegar lá nas aulas sobre a elaboração de assinaturas, você vai entender melhor, tá? O que eu explico. Então, vamos seguir as regras ainda, sem muito rigor, tá? Com relação a arcanos, tá? Não deixa a sequência na assinatura, tudo bem, tal, mas não tem nada uma coisa a ver com a outra. Em nome social, eu não considero mais triângulos, eu deleto o triângulo.
Porque o nome social é um nome que eu uso como uma capa sobre o meu nome oficial. Em primeiro lugar, para me relacionar publicamente, que é um nome que facilita o meu relacionamento, e ele pode ser uma simplificação do meu nome, ou pode ser um nome artístico, como muitos usam. Ele é um nome de relacionamento público e ele funciona como uma proteção ao nome oficial, que é um nome sagrado. Falar em sagrado, nesse nosso mundinho de hoje, é meio arriscado, porque praticamente não tem mais nada sagrado. Tudo foi profanado. Até Deus foi profanado. Totalmente. Graças a Deus, aquele desgraçado parou de me encher o saco. Quantas vezes vocês ouviram dizer isso? Então, imagina que as pessoas vão considerar o seu nome sagrado. Nome é sagrado. Então, usa-se um nome social, um nome artístico, um nome qualquer, ou até um apelido, quando ele não é pejorativo, não é ofensivo, para se relacionar publicamente, né? Então, a assinatura é uma ferramenta que você usa. Quando você olha para a sua assinatura atual, aquela que você criou espontaneamente, sem os conceitos da numerologia, você vê ali refletido exatamente o teu padrão de vida interior, como são as suas crenças. Porque o ato de assinar é uma atitude, e a atitude é uma postura que vem de dentro, refletida do que você cultiva dentro, ou seja, suas crenças. Aí você olha para uma assinatura, ela é toda enroscada, cheia de voltas. Você vai investigar as atitudes da pessoa, eles são exatamente como a assinatura refletiu. Bom, aí você elaborou uma assinatura pela numerologia cabalística, seguindo as regras, tudo bonitinho. Vai mudar a minha vida. Que papagaio. Não vai mudar nada. Se você não mudar de atitudes. Então, essa nova assinatura ela vai funcionar como uma ferramenta que vai te ajudar. E a partir do momento que você começa a trabalhar com ela, ela começa a se integrar internamente e o teu padrão muda. Mas você tem que fazer a mudança. Coisa que eu mais ouço ao longo de todos esses anos que eu trabalho com numerologia é a seguinte: eu fiz meu mapa com um numerólogo tal e tal, e me deu uma assinatura prometendo que a minha vida ia mudar e não mudou nada. Isso aí eu tenho histórias assim, as centenas. Então não adianta dizer, eu vou te dar uma assinatura, vou tirar a sequência do teu nome e vai estar resolvido. Não tira nada, o que está no nome, não sai. Mesmo que você mude de nome oficialmente, aquilo já está impregnado na tua personalidade. Se você não resolver o problema aqui, ele vai continuar mesmo que você mude o seu nome oficialmente. Entende? É isso que precisa se entender um pouco. E aí vamos voltar ao que a Cris falou sobre a física, né? É preciso entender um pouco de como funcionam as leis da física, como funcionam as leis divinas, que são leis de física. Então essa é a questão que nós temos que sempre entender. Cada coisa é uma coisa e cada coisa tem uma função. Quando você nasceu, você recebeu um nome. Se não ocorreu nenhuma mudança de nome durante a infância, esse nome orientou a formação da tua personalidade. Agora você é um ser adulto. Então a tua personalidade já está formada, já está cristalizada, ela não muda. Ela pode ser aprimorada, ela pode ser burilada, você pode melhorar comportamentos, atitudes, mas o veículo não muda. O veículo, a personalidade não muda, é aquele ali. Então, o teu veículo é um Fiat Uno 1.0. Você pode incrementar ele com motor 1.4, você pode botar acessórios diversos, mas ele nunca vai deixar de ser um Fiat Uno. Ele é um modelo Fiat Uno, é a tua personalidade. Você incrementa, você melhora, tal, mas é aquilo ali. Bom, mudou de sexo, o que está dentro não mudou. O que levou à mudança de sexo é porque aquilo que está dentro tem alguma motivação, que precisa ter muito cuidado para não julgar, não condenar, não tirar conclusões precipitadas. Tá? Pode ser muitas razões que levou a pessoa a chegar àquele ponto. Pode ser simplesmente uma ilusão. Pode ser simplesmente que é por exemplo, um ser que vinha reencarnando sucessivamente como mulher e, de repente, reencarnou num corpo de homem
como exemplo, e não consegue lidar com o psiquismo masculino. Não consegue, não dá conta. Então ela busca, eu vou tentar me recompor com um psiquismo feminino para mim poder suportar essa encarnação. Então nós temos muito cuidado quando falamos disso para não cometer injustiças. Mas em termos de mapa não muda nada. É a mesma coisa que quando muda o nome para o casamento. É a mesma situação. O que acontece? A personalidade já está formada, o novo nome vai vibrar, sim, mas ele se coloca sobre o outro. É como você vestir uma capa sobre a roupa que você está usando. Eu acho que as nossas reflexões hoje foram muito positivas e espero que, de alguma maneira, isso nos ajude a entender um pouquinho melhor as pessoas que nos procuram e que possamos ajudar elas de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, mais positiva, né? E eu aceito sugestões de temas para as próximas aulas, tá? Porque senão acaba ficando massivo e eu fico assim meio, sabe como é que é? Gente que tem expressão 5 não gosta muito de repetir as coisas, né? E aí eu olho para as aulas passadas, não, mas isso aqui eu já falei, né? Mas eu não lembro que as pessoas, que tem gente nova, eu não lembro que tem gente que esqueceu o que eu falei, então aceito sugestões, tá? Gratidão, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana.